Olá, abençoados, mais uma vez aqui reunido para crescermos no entendimento de Deus. Graça eterna a todos, sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, e pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha as mensagens, para que outras pessoas que não têm o entendimento da Bíblia venham adorar a Deus somente em espírito e em verdade, crendo na obra de papai consumada. E abençoados, mais uma vez agradecendo você aí pelos likes, pelos comentários. Então hoje nós vamos dar continuidade aqui as nossas mensagens, falando capítulos, versículos em que o teu pastor do sistema religioso te engana. E eu vou ler mais um versículo aqui para dar o entendimento, para vocês. Antes eu vou ler alguns comentários aqui da última mensagem, que está já com 3 dias da qual eu gravei. Texto que a religião te engana, e essa religião é de uma maneira geral. Então deixa eu ler aqui alguns comentários para a gente poder ler algum versículo aqui da Bíblia que a religião te engana. Te engana como? No entendimento. Eles lê um determinado versículo e te dá o entendimento deles, né? Que não é o entendimento espiritual, não é a verdade. Eles só entendem as coisas literal, como eu já expliquei para vocês. E nós vamos abrir muitos textos aqui e contexto do qual o teu pastor, o teu padre, o teu papa te engana, te dando o entendimento de forma literal. E manda tu aguardar, manda tu esperar, manda tu dar. Como eu já falei para vocês, né? A Bíblia são um conjunto de livros históricos, e que nenhum pregador pode ler um texto da Bíblia e mandar tu fazer, mandar tu esperar, mandar tu dar, mandar tu receber, mandar tu aceitar, mandar tu servir. Isso é engano, abençoado. Por quê? Porque tudo já está consumado. Isso aqui foi um livro profético, mas todas as profecias já se consumou. Então não tem mais nada para tu esperar. Não tem mais nada para você esperar, abençoado. A religião manda tu esperar. Ele diz que eis que vem com as nuvens e todo olho vai ver. Então ele manda tu esperar, dizendo que ele vai voltar e todo olho vai ver. Mas como é que vai ver? Se ele é espírito? Espírito ninguém vê. Então tudo isso tem explicação. Mas é necessário que você tenha entendimento, porque senão não adianta. Olha, abençoado, enquanto você tiver religião, você não vai entender a Bíblia. Não vai. E Deus, né? Deus, ele acabou com a religião. Ele acabou com a religião. O único templo de parede que tinha como casa de Deus, né, foi destruído. Então Deus, na sua manifestação no ano 70,
para consumar todas as coisas, ele pôs sim a religião, abençoado. A religião é que te engana. A religião é que te rouba. A religião é que te torna uma pessoa com um entendimento totalmente errôneo. Você não tem entendimento, você só vê tudo de forma literal. O que é ver uma coisa de forma literal? Jesus é o pão. Aí você entende que Jesus é o pão. Entendeu, abençoado? E quer dizer que nós estamos comendo Jesus todo dia? Porque Jesus é o pão. Eu como pão de manhã, como pão toda hora. E eu estou todo o tempo comendo Jesus porque ele é o pão. Ô, abençoado, tu precisa pensar nessas coisas. E aprender, abençoado. Não fique querendo criticar. Não, você tem que procurar entendimento. Entendimento, abençoado. A Bíblia é para tu ler, para tu ter entendimento, não é para tu fazer nada. É para tu ter entendimento do que foi, para quem foi. A Bíblia não foi escrita para mim e nem para tu. E por que, Lira? Porque nós não existia. Nós não existia. Como é que pode ser para... Olha, eu escrevo uma carta para minha esposa que eu não tenho. Vamos dizer que eu tenha. Então, eu digo, meu amor, você é linda, você é maravilhosa, eu te amo. Essa carta, eu saio com ela no bolso e perco. E você achou. Então você vai ler lá. Meu amor, você tá linda e maravilhosa, eu te amo. Essa carta serve para você? É claro que não serve, abençoado. Eu tô falando com a minha esposa. Eu tô falando com a minha esposa. Eu tô falando contigo. Então a Bíblia, toda a Bíblia, ela tem emitente e tem destinatário. E com certeza não somos nós. Se nós não existia, o Brasil não existia. Então não tem nada da Bíblia aqui que é para você fazer. Nada. É para tu ter entendimento. Que isso daqui teve um destinatário e que a obra de papai que ele fez em 7 dias, do qual ele descansou, né? Ele resolveu se manifestar ao homem. Que homem? A nação de Israel. Resolveu se manifestar a nação. Aquelas pessoas, a partir de Abraão, a partir de Adão, de Eva, que existiram. E nós? Abençoado. Deus, ele se manifesta em nós pela fé. Mas não é essa fé que tu tem que buscar, tem que dar, tem que receber, tem que querer fazer a obra de papai que ele já consumou. A lei e os profetas, né? Vigoraram até João. E a lei de Moisés, né? Quem foi que cumpriu? Ele disse, eu não vi por fim. Eu vi foi cumprir, eu não vim abrir rogar, eu vim cumprir. Como é que tu quer fazer uma coisa que ele já fez? Querendo imitar Jesus? Não é para tu imitar Jesus, abençoado. Não é para tu fazer mais nada. É para tu crer. Para tu crer na obra de papai. Que o Bruno Mac aí, o doutor, ele diz que todo mundo está errado quando se fala em graça. A graça que nós falamos é a graça consumada, abençoado. É o ministério do Espírito, que é eterno, que é para sempre, é para tu viver por fé somente. Não é uma graça para tu esperar, não é uma graça para tu viver, não é uma graça para tu esperar. Não, tudo já está consumado. E aí, enquanto ele está criticando os outros, ele está pedindo Pix. O cara está pedindo Pix pro canal dele, porque diz que está necessitado. O canal dele está precisando de dinheiro. Ô, abençoado, tu é um fariseu hipócrita. Tu é um cara de pau. Tu é um dissimulado, ô Pedro. Tu é um dissimulado.
Canal não precisa de dinheiro não, ô cãozinho guloso. Canal é quando você tem muito seguimento, muito like, tu faz é ganhar dinheiro. É por isso que tu pede tanto like. Então você é um cara de pau, cara. E a pregação do entendimento da graça consumada, né? Da graça consumada é exatamente um entendimento para libertar as pessoas das religiões, do qual você diz que é uma religião, a graça. Tudo que você quiser, você cria uma religião. Você tá pedindo dinheiro aí? Você tá pedindo Pix. Você é uma religião, então. Você é uma religião. Ô, abençoado, deixa de ser hipócrita, fariseu. Então, abençoado, olha, eu vou passar aqui, já se passaram 11 minutos, eu não vou mais ler esses comentários de hoje, e eu vou direto ao assunto aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, entende? E eu quero diminuir mais o tempo desses vídeos. Então, ó, eu tive conversando com alguns abençoados da religião evangélica e católica e toda. Cara, olha, como é difícil você levar o entendimento para um religioso. Ele não entende. Olha, o religioso, ele diz que tem que fazer tudo que está escrito na Bíblia, ele diz que tem que fazer. E você explica, irmão, não tem nada para fazer. Quando você diz que vai fazer algo, né? Você está querendo dividir a glória de Deus contigo. E ele disse que não divide a glória dele com ninguém. Então, a religião e grande parte delas é de propósito. Eles vivem Jesus de Nazaré, que não existe mais, o Jesus homem, né? O Jesus carne, que não existe mais. A lei de Moisés, que não existe mais. E que, como eu já disse para vocês, na Bíblia não tem mais nada para você fazer. Você tem somente que crer com entendimento. Com entendimento. Sabendo o que foi, para quem foi, posição verbal, tempo, passado, presente, futuro. Enquanto você não entender isso, você não vai entender a obra de papai. Nunca que tu vai entender, abençoado. Porque aquilo que ele prometeu, e aquilo que ele fez, e aquilo que ele consumou, vocês querem fazer. Onde é que um homem tem condição de fazer nada, abençoado? Você não tem condição nem de crer, religioso. Você não tem condição nem de crer se você não for um eleito de Deus. Se você não for um espírito revestido de carne. Porque tudo é dele. Nem a fé ele não divide com ninguém. A fé também é dele. O Filho de Deus, ele não tem poder de nada. Ele tem uma característica, que é crer. Somente o eleito de Deus, o Filho de Deus, que é espírita, que pode crer. E que você precisa ter entendimento. Então, eu estava conversando com essas pessoas hoje, e ele diz assim, ó, rapaz, olha, nunca que todas as pessoas que tu prega, que eles chamam pregar, são contra você, não concordam. Mas é claro que não vai concordar. É claro que não vai concordar. Porque enquanto você estiver numa religião, enquanto você não der ouvido ao Espírito Santo, você nunca que você vai entender. Quando Jesus de Nazaré disse para aquela mulher lá, olha, haverá tempo em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e em verdade.
Eles estão esperando isso. Eles estão botando isso para o futuro, aguardando. E abençoado, tu sabe o que significa adorar a Deus somente em espírito e verdade? Só tu e ele. É só tu e ele, abençoado. Quando é que tu vai entender isso? Quando tu jogar o teu pastor na privada, o teu padre, o teu papa, a tua religião, a tua igreja. Porque do contrário, nunca tu vai entender. Então, o que é, Lira, adorar a Deus somente em espírito e em verdade? Quando Jesus de Nazaré disse isso, né? Ele já tinha dito lá, né? Que os discípulos foram mostrar lá o templo. Ele disse: derrubar esse templo eu reconstruirei em 3 dias. Falando do templo do Espírito Santo. Falando do templo que seria ele, que seria dos seus filhos. Que filho? O Lira? Claro que não. Claro que não, meu abençoado. Não é não, o Lira não. O Lira é filho do seu Dácio. Ele está se referindo aqui aos seus filhos espírito. Deus é pai dos espíritos, abençoado. Então, ó, tu só vai entender a Bíblia quando tu entender, né, que Deus, né, ele acabou com a religião. Ele acabou com a religião. Ele acabou com o templo de parede. E aí ele disse que andaria e habitaria neles. Aonde? No Espírito. É no Espírito. E isso você tem que crer para tu viver isso aqui na terra. Crendo que Deus ele já está em tu, que ele habita em tu, que ele anda em tu. Para onde tu vai, ele vai. E o que tu faz? Tu vai buscar Deus no monte. Entendeu, abençoado? Tu vai buscar Deus no monte, se Deus já habita em você, abençoado. Então, esquece essa tua desgraça chamada religião. Esquece essa tua macumba chamada igreja. Esquece esse teu enganador chamado pastor. Porque senão tu não vai entender nada, nunca. Então, olha, o religioso, ele diz: mas irmão, eu tenho que crer como está escrito. Rapaz, você é um fariseu hipócrita. Que nem um crente, nem um evangélico, nem um católico não crê como está escrito aqui e nem faz como está escrito. Porque senão, ó, tem uma passagem da Bíblia aí que diz: se o teu olho tropeçar, que ele diz que só você em olhar para a mulher tu já está adulterando. Isso é para nós? É claro que não. Claro que não. E quantos olhos foi arrancado lá, na época, lá em Israel? Nenhum. E quantos crentes, quantos evangélicos, quantos pastores tem hoje aí andando só com olho? Nenhum, abençoado, nenhum. Então quer dizer que esse cara faz uma coisa e outra não? Você tem que viver como está escrito aqui. Hein? Cadê as pessoas apedrejadas quando cometem adultério? Cadê? Foram quantos pastores apedrejados? Quantos? Quantos evangélicos foram apedrejados? Quantos católicos foram apedrejados? Ou não existe adultério? Não existe traição no Brasil nem no mundo? Abençoado, isso é a lei de Moisés, que ele já cumpriu. Entendeu, abençoado? Se vocês querem fazer como está escrito aqui, você tem que começar a arrancar o teu olho, abençoado. Cortar a tua mão. Porque era o que dizia a lei de Moisés. E que ninguém nunca cumpriu, abençoado. Ou tu quer dizer que se tu olhar para uma mulher, tu não vai achar ela gostosa? É claro que tu acha, tu só não tem a coragem de dizer. E eu acho. E não perdi nenhum olho.
Por quê? Porque isso hoje é uma obra da carne. É uma obra da carne, abençoado. Não é pecado para Deus. E outra coisa, a tua carne é o diabo que está ao teu derredor. Que tu não tem controle. Só andai no Espírito para não se fazer a vontade da carne. Então, ó, 20 minutos. Então eu falei para esses irmãos, digo, bom, sim, e eles defendendo o diabo do pastor, o diabo da religião. Né? O cara mata, o cara rouba, o pastor adultera, o pastor rouba, o pastor se envolve com as missionárias e tudo mais, e quando pega, foi o diabo. Aí todo mundo concorda, não foi o diabo mesmo. Que diabo? O diabo do pastor. Um diabo espiritual que ele diz que entra no homem e que faz com que o homem... E eu? Não tem nada de diabo. Eu fiz porque esse diabo é a minha carne que está ao meu derredor. E eu com entendimento, tudo que eu fiz e que faço de errado, eu assumo. Porque não tem diabo, não existe diabo. O diabo do pastor, o espiritual. Então eu falei para esse abençoado, eu digo, olha, então já que tu crê, é como a Bíblia está escrita, né? Então, lê lá na tua casa Hebreus 2,14. E eu vou ler para vocês agora. Que é um texto que o teu pastor te engana. 21 minutos, vou ler aqui bem rápido, ó. Então eu pedi para esse evangélico ler Hebreus 2,14, porque ele crê no diabo. O diabo do pastor, ele disse que existia. Eu digo, então, você lê lá Hebreus 2,14 e, por favor, não queira mudar o que está escrito. Você diz que crê como está escrito, então ele leu, ó. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos, esses filhos, né, tá no plural. Por quê? Esses filhos do qual ele está falando são os espíritos. Então, por isso que ele diz que esses filhos, porque estava na participação de filho. Então, ó, visto pois que os filhos, que não era só Jesus, tem participação comum de carne e sangue, então, Jesus de Nazaré é o primeiro filho de Deus carnal, em que o Espírito de Deus estava nele, participando de carne e de sangue. E nós estamos participando de carne e sangue, porque ele habita em nós, ele está em nós. Nós participamos de carne e sangue. Por quê? Porque nós cremos que somos filhos de Deus. Que filho de Deus? O Espírito. É esse entendimento que tu tem que ter. Que tu é filho do teu pai. E o filho de Deus é o Espírito que está revestido dessa carne, se você for o escolhido por ele. Não é tu que escolheu, abençoado. Não é tu que escolheu, abençoado. Foi ele que escolheu, não é tu. Então o pastor te engana dizendo que tu tem que aceitar Jesus. Aí tu passa a ser filho. Ô, abençoado, isso é macumba, abençoado. Isso é macumba da religião. Ninguém escolhe Jesus. Ninguém escolhe Deus. Então, ó, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, já expliquei, destes filhos de Deus, os Espíritos, também ele, o Filho de Deus, igualmente participou. Jesus de Nazaré. O Espírito se revestiu desta carne de Jesus de Nazaré. Igualmente participou, para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, vamos dar um entendimento aqui literal. Vamos dar um entendimento aqui que o religioso, sem entendimento, ele quer entender. Então, preste atenção. Se eu creio no diabo do pastor, se eu creio no Satanás do pastor,
no demônio do pastor, da religião. Então, se eu creio na Bíblia como está escrito, então como é que eu posso crer no diabo desses infelizes aí, nesses fariseus que estão aí na religião, incluindo o Bruno Mac? Como é que eu creio nesse diabo se eu estou dizendo que eu creio como está escrito? Então, se eu creio como está escrito, aqui está dizendo que o diabo foi destruído. E aí? Como é o evangélico? Que tu crê no diabo do pastor? E aí aqui em Hebreus 2,14 dizendo que pela morte dele, de Jesus, esse diabo ele foi destruído. E agora? Como é que tu explica? Tu sabe qual foi a explicação que o cara deu? Porque, cara, eu nunca vi uma maldição tão desgraçada igual a religião. Eles têm uma maneira, eles têm um jeito de enganar ele mesmo para que ele se mantenha servindo o homem. Isso sabe o que esse cara falou? Esse religioso, esse evangélico? Lira, não é assim não, Lira. Esse teu pensamento tá doido. Olha, ele destruiu o diabo, mas porque o diabo tentou ele. E ele destruiu o diabo, mas foi para ele. Entendeu? Esse é o entendimento do infeliz. E qual é a explicação? Cara, primeiro, o diabo do pastor, o demônio, o Satanás, o inferno, não existe. Não existe. E na Bíblia existe? Existe. Mas não é inferno, é sepultura. Diabo é o acusador, é o homem que é contra. Satanás é o opositor, é aquilo que está contra a verdade, né? Que foi Pedro e foi Judas. Demônio é daimon, do hebraico, e traduzido para o português é espírito. Demônio, espírito, que pode ser para bom ou para mal, que vocês não aceitam isso. Que tudo é a mesma coisa. É o homem. É o estado. Diabo, Satanás e demônio é o estado psicológico do homem. O seu estado psicológico, espiritual, que pode ser para bom e pode ser para mal, que é o diabo que está ao teu redor, a tua carne. Simplesmente isso. E Lira, qual é esse diabo que pela morte de Jesus foi destruída? Primeiro, deixa eu te perguntar, que tu não vai entender isso daqui porque tu serve a criatura. E o teu entendimento é natural. E você não aceita o entendimento espiritual, que você diz que eu tô maluco, que eu tô doidão. Que tiro foi esse? Então, se o diabo do pastor não existe, espiritual, que o diabo que tentou Jesus que segundo o pastor é um espírito, que também não existe, então qual é o diabo aniquilado na cruz, pela morte dele? Deixa eu te perguntar, inteligente. O que foi que Jesus de Nazaré veio fazer? O que foi? Ele veio cumprir a lei e os profetas. Aquilo que Deus prometeu através dos profetas, ele veio cumprir. Ou seja, a consumação de todas as coisas. E a lei de Moisés? Ele veio cumprir, ele não veio abrogar. E o que foi a lei de Moisés? O ministério de condenação e morte, que ele disse: eu não vos acuso, quem vos acusa é Moisés. O que é o acusador? O diabo. Então, quem é o diabo de Hebreus 2,14 que foi destruído? A lei de Moisés.
que ele cumpriu, que deixou de existir. Simplesmente isso, abençoado. Que você não aceita. Você aceita no cão guloso, que pega isso daqui e transforma numa macumba para te roubar, para te escravizar, para ficar rico e te manter escravo. Isso você aceita. Então, ó, eu vou parar por aqui, 30 minutos, passou do tempo, pedindo aí que se for do teu interesse, se inscreve no canal, se for do teu interesse, dá o like e compartilha as mensagens, tá? E aguardando aí o próximo vídeo, ok? Até a próxima.